Lição de número 13, que encerra nosso trimestre, iniciado em abril, indo até junho. Portanto, abril, maio e junho foram 13 lições que acredito você tenha aproveitado e aprendido muitas coisas, conforme eu também aprendi. E o título da lição de hoje é Iluminados com a Glória de Deus. E nós sempre temos ali um verso de abertura que está lá hoje. No verso de hoje está em Apocalipse, capítulo 18, versículo 1, que nos diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Daí o nosso título, né, irmãos? Bom, nós sabemos que cedo ou tarde os eventos finais hão de se desenrolar. Não sabemos exatamente quando, né, e nem como. A grande verdade é que aqueles, né, todos aqueles cujos nomes não foram escritos, né, no livro da vida do Cordeiro, esses adorarão a besta, que nós já estudamos em lições passadas, não é verdade? Passadas, né? Adorarão a besta e a sua imagem, né? Todavia, todos que escolheram seguir o Senhor Deus, Jesus, né? Vamos dizer assim, escolheram, optaram por obedecer aos seus mandamentos, terão seu nome, seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus sempre teve um povo escolhido, né, para lhe representar. E nos últimos dias, Deus escolheu a Igreja Adventista do Sétimo Dia para pregar essa imagem, né? Essas profecias que nós estamos estudando, certamente confiáveis, porque consta ali, tudo que consta ali vem acontecendo e há de acontecer. O que resta é o seguinte, meu irmão e minha irmã, que você esteja, assim como eu, preparados para esses últimos dias. Amém? Preparação para a crise final. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele fez ali uma séria advertência, aliás, que vale para nós hoje, não é verdade? Ele escreveu lá no capítulo 5 e dos versículos 1 a 6, ele fez ali uma advertência que, olha, se você prestar atenção, é de muito proveito. O que ele disse? Ele disse o que muitos já sabem, talvez você saiba, e eu quero crer que sim, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Como é que um ladrão assalta a sua casa? Quando a casa está ali com a porta aberta, né? Ou não tem ninguém em casa, quando é dado a ele a chance, né? Então, para que ela não seja assaltada, eu estou usando esse exemplo bem simplório, para que ela não seja assaltada é preciso que alguém vigie, né? Então, Paulo deixou ali bem claro que nós devemos, nos últimos dias, vigiar. Agora, imagina se ele disse isso para os crentes daquela época, o que ele não diria para nós hoje, né? Que parece que aceitamos toda e qualquer oferta do mundo, estando muitas vezes bem distraídos, digamos assim, né? Não realmente esperando a volta de Jesus, o que nós deveríamos fazer, ou seja, estar vigilantes, não é verdade? Vigiar é estar espiritualmente, né, alerta, né?
E ser sóbrio é levar a sério a época em que vivemos, né? E focalizar naquilo que realmente importa. Porque às vezes nós fazemos da pessoa de Deus qualquer um outro objeto, esquecendo-se totalmente dele. Certamente não é o seu caso, eu procuro fazer com que também não seja o meu, mas o importante é que estejamos, meus irmãos, vigilantes. Posso dizer uma coisa para você? A gente não sabe o dia nem a hora, mas eu tenho que pensar que o dia é hoje. E todo dia ao levantar, depois da oração, pôr em mente que o dia de vigiar, de estar alerta, é hoje. E eu quero falar um pouquinho para você de Daniel 2. Fala ali da profecia, né, de Daniel 2. E sabemos que muitas profecias existem, né, Apocalipse e outras tantas, né? E sabemos que essas profecias nos falam de vários reinos que surgiram e logo se foram, nos dando razão para entender e crer que tudo aquilo que Deus disse e deixou dito em sua palavra é verdade. E Daniel 2 você vê ali a profecia se cumprindo também na problemática do sonho, né, de Nabucodonosor, o rei da Babilônia na época, que ninguém conseguia saber o sonho, nem interpretá-lo, etc. E para você entender melhor, irmão, vá lá em Daniel capítulo 2, leia todo o capítulo, que você vai entender como temos razões suficientes para crer também nas profecias. Amém? Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, tudo bem? Vamos mais uma vez estudar a lição da Escola Sabatina. Nessa semana, a 13ª semana desse trimestre, nós entramos no final da lição desse trimestre, que foi uma bênção para todos nós. Conhecemos o que Deus nos alertou para as últimas 3 mensagens de misericórdia de Deus para com todos os homens. E essa semana nós vamos estudar algumas coisas importantes. Na segunda-feira, tem como título Conhecer a Verdade. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade vos libertará. E João 17,17 diz ainda também sobre a verdade: Santifica-os, Pai, na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Como nós, seres humanos, poderemos nos defendermos e estar preparados para enfrentar as mentiras e enganos de Satanás? Estudando a palavra de Deus. Não existe outra forma. Porque, assim como o salmista diz que o Senhor é a minha fortaleza e meu refúgio e fortaleza, nós precisamos colocar isso em prática. Satanás vai usar de todos os seus poderes nos últimos tempos. E seus 2 grandes pilares serão imortalidade da alma e santidade do domingo. Muitas pessoas sinceras hoje creem realmente na imortalidade da alma e creem na santidade do domingo. Mas como é que nós vamos pregar essa verdade? Estudando a verdade, permanecendo fiéis à verdade, permitindo que o Espírito Santo nos dirija diariamente, que o Espírito Santo nos cause em nossa mente um grande conhecimento profundo da palavra de Deus e poder para sermos testemunhas da palavra de Deus a todas as pessoas. Não há outra forma. Satanás, os seus argumentos são muito fortes. E vejam, essa tríplice coroa, né, entre protestantismo apostatário, espiritismo e catolicismo vai comandar o mundo e vai perseguir aqueles que forem fiéis à palavra de Deus. Mas, queridos, nós só vamos poder estar firmes e fortes, fortalecidos diante desse momento de ameaças e perseguições, se hoje, nos momentos de tranquilidade, nós possamos criar um vínculo íntimo com Deus, com Cristo,
e deixar o Espírito Santo nos dirigir e nos dar sabedoria para entender profundamente a sua verdade e testemunhar dessa verdade. Terça-feira, a reforma continua. Nos últimos dias, Deus levantou um povo que se inspira nos reformadores do passado, que tem a Bíblia como seu único credo, Cristo como fonte de salvação, o Espírito Santo como única fonte e força e o retorno do Senhor como consumação de suas esperanças. Os 3 anjos de Apocalipse 14 se unem a um 4º anjo em Apocalipse 18. Aliás, esse anjo dá poder à proclamação dos 3 anjos da reforma, que a terra se ilumina com a sua glória. O capítulo 18 se concentra nos grandes eventos que antecedem o clímax da história humana e o triunfo final e supremo do Evangelho. Queridos, não tem volta, nós estamos caminhando a passos largos para os finais do tempo. Sabemos que Deus está no comando de todas as coisas. Deus está preparando um povo, o povo remanescente, para ser fiel nos últimos tempos. Quando o mundo todo estará nos pregando uma mensagem completamente oposta à palavra de Deus, a imortalidade da alma, a santidade do domingo e outras heresias bíblicas, terá um povo que é fiel ao Senhor, fiel à sua lei e que prega a verdade a todas as nações. Mas esse povo, ele vai pregar essa verdade dirigida pelo Espírito Santo. Por isso, nós precisamos hoje clamar para que o Espírito Santo dirija as nossas vidas. O anjo que desce da gloriosa presença divina na sala do trono do santuário foi encarregado de proclamar a última mensagem de misericórdia de Deus e avisar os habitantes da terra que está por vir sobre o planeta. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber do seu vinho a todas as nações, povos e línguas, que se embebedaram com suas inverdades, com as suas heresias bíblicas, com a confusão teológica que eles pregaram, e muitos caíram nessas malhas. Mas Deus tem um povo que vai pregar a verdade, mesmo sendo perseguidos, nós seremos a minoria da minoria. Se hoje nós somos 22 milhões de adventistas, você imagina que, vamos supor que tenham 30 milhões de pessoas pregando a verdade contra quase 8 bilhões de pessoas que não estão pregando a verdade, estão seguindo a besta. Que nós permanecemos fiéis para recebermos do nosso Deus o galardão da vida eterna. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Olá, vamos ter como título agora: A glória de Deus enche a terra. Lembrando sempre que a glória de Deus é a representação da sua essência, do seu caráter, daquilo que ele é, pois ele é revestido de glória. E em Apocalipse nós temos uma demonstração em que momento, em mais um momento da história em que a glória de Deus será manifestada. Acompanhe comigo, Apocalipse, capítulo 18, verso 1, que diz assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Vejamos aqui a glória manifestada por um representante celestial, alguém que representa alguma coisa ou uma outra pessoa, detém aquilo ao qual está ligado. Ou seja, a terra é manifestada, é preenchida pela glória de Deus. Observe um aspecto muito importante, o aspecto substitutivo. A glória celestial substitui nesse momento a ilegitimidade e as trevas impulsionadas pelos poderes malignos. Que maravilha, olha só. Uma amostragem de que aquilo que já deveria estar ocupando um devido espaço e lugar, agora dá à vista da humanidade a sua
manifestação. Então, não se esqueça de que haverá um momento em que eternamente a glória de Deus vai preencher toda a terra. Este é o momento em que temos uma demonstração desse efeito, mas haverá um momento no qual eternamente a glória de Deus fará parte completa do universo, porque por enquanto, em decorrência do pecado e da entrada de elementos do mal, a Terra hoje ela é a representação de poderes enganosos, malignos, que tentam destruir a originalidade nossa como seres humanos e do próprio planeta em que vivemos. Preste bastante atenção nesses elementos. Próximo tema, o cordeiro que foi morto. Quem é o cordeiro? Aquele que foi sacrificado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eram palavras de João Batista quando anunciava a vinda de Jesus Cristo. Então, o Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado, assim como o cordeiro no ritual de sacrifício era inocentemente morto, as culpas recaíam sobre ele, Jesus Cristo assume o papel de cordeiro, Cordeiro de Deus, morrendo em nosso favor. Portanto, este Cordeiro que foi morto é o próprio Salvador, é o próprio Jesus Cristo. Observe aquilo que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Acompanhe comigo. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Observe bem, se prostraram, se ajoelharam, renderam louvores a ele, reconheceram como um agente superior. E realmente, Jesus Cristo tem todo o poder, toda a glória e toda a majestade. Portanto, o próprio Apocalipse menciona Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, com autoridade. E como a humanidade precisa reconhecer o Cordeiro de Deus, o próprio Jesus Cristo. Todo aquele que aceita e que reconhece Jesus como o príncipe da paz, como aquele que se entregou por nós, tem colocado sobre ele toda a alegria celestial. Todo aquele que é servo de Jesus recolherá os seus frutos. Portanto, jamais devemos nos esquecer deste Cordeiro que foi morto. Vamos agora concluir o nosso estudo, lembrando sempre que esse estudo tem como foco a glória de Deus. E a glória de Deus não está ainda plenamente inserida em nosso planeta. Por quê? Porque ainda estamos em ambiente no qual o pecado e a influência do mal tenta bloquear e limitar tudo aquilo que representa Deus. Portanto, nós, como agentes de propagação da palavra de Deus, nós somos sim agentes de disseminação, de propagação da glória de Deus. Mesmo com nossas limitações, com nossas fraquezas, com nossas imprudências, mesmo envoltos em um ambiente de pecado, nós somos agentes representativos da glória de Deus. Portanto, se o seu rosto brilhar diante de outras pessoas, se as suas atitudes trouxerem luz, paz e todos os elementos benéficos que vêm do céu, louve a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Por quê? Porque você está sendo um agente semeador da glória de Deus. E é isso que o céu espera de nós. É isso que nosso Salvador Jesus Cristo espera de cada um de nós. Mesmo em um mundo turbulento, todo cristão, todo aquele que reconhece Jesus Cristo, ele é um
representante, um embaixador aqui na Terra das representações celestiais. E quando nós falamos em céu, em ambiente de paz, em ambiente de perfeição, em ambiente magnífico, não tem como não mencionar a glória celestial. Que Deus esteja te abençoando e colocando paz em sua vida, no seu coração, e que a glória dos céus faça parte de sua vida neste mundo e também na eternidade. Que Deus esteja cuidando de você, cuidando de sua família, e nos encontramos na próxima semana com um novo foco de estudo. Um novo trimestre se inicia. Nos encontramos lá. Tchau, tchau. Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Por favor, fica comigo. Em nome de Jesus. Amém.